Olá, queridas amigas, queridos amigos de Ideal Espírita. É com grande satisfação que estamos aqui, né, para iniciar mais um programa estudando a codificação espírita, o Livro dos Espíritos, né? Aqui ao meu lado, a minha querida amiga Elisete Dias. Boa tarde, Elisete. Boa tarde, Silvia. Boa tarde a todos os nossos amigos que já estão aqui conosco, né? Acho que a minha câmera hoje está um pouquinho torta, tem que tentar dar um jeitinho aqui para ver se eu melhoro ela. Acho que agora deu uma melhorada, né? Melhorou. Fiquei um pouco mais centralizada, talvez, né? Mas tudo bem. Vamos, então, cumprimentar os nossos amigos, né, Elisete, que estão aqui conosco, já nos prestigiando, nos dando todo esse apoio que a gente tanto precisa, né? Para fazer o nosso programa. Nessa tarde tão chuvosa, aqui está chovendo. Não, aqui também. Está bem chuvoso, bem friozinho, né? Bem gostoso, que eu gosto desse tempinho assim bom. Bom, vamos lá. Vamos dar boa tarde para a nossa querida Ângela Coutinho. Boa tarde, queridas Silvia, Eli, demais irmãos de Ideal Espírita. Que Jesus nos envolva a todos. Que assim seja, querida. Que assim seja. Né? Boa tarde. Boa tarde. A nossa querida Ednete. Ednete, olá, meninas. Boa tarde, paz do Senhor. Boa tarde, querida. Boa tarde. Adorei o Meninas. Com certeza, mas eu sou uma menininha, Elisete. Todos somos. Maria Cláudia, boa tarde a todos. Paz e luz, boa tarde, querida. Boa tarde, Maria Cláudia. Soninha, aliás, Regina Célia, boa tarde a todos. Boa tarde, Regina. Boa tarde, Regina. A Soninha, boa tarde, Soninha. Obrigada por estar aqui. Boa tarde, Soninha. Saudades, Soninha. Soninha, lá em São Paulo. A gente não Soninha em São Paulo, né? Ana Karina, minha querida, boa tarde. Ana Karina, boa tarde, obrigada. Ana Karina. Também, sempre muito bom. Ana Karina está sempre conosco, né? Todos aqui sempre acompanhando. E a Miriam Becker. Oi, Miriam. Obrigada, querida, por estar aqui conosco. Muito bom. Boa tarde, Miriam. Boa tarde. A Rosa Moledo, boa tarde, Rosa, querida. Obrigada. Um excelente estudo para todos nós, sim. Que assim seja, querida. Que assim seja. Boa tarde, Rosa. Muito bom. Bom, gente, vocês sabem, né? A Web Rádio Cristo Consolador é uma web rádio espírita, né? Totalmente espírita. E este é um programa espírita. E, como sempre, nós, para iniciar os nossos programas, nós gostamos sempre, né, de fazer uma prece, pedindo aos amigos espirituais, que são os verdadeiros, né, diretores da nossa web rádio, né, que nos auxiliem na realização de mais um programa, né? Então, agora nós vamos fazer a nossa prece de abertura e convidamos todos vocês para estarem junto conosco também nessa prece, levar o pensamento ao alto, pedindo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que nos protejam, nos amparem, nos auxiliem na realização deste programa, ok? Vamos antes dar nosso boa tarde para a Marli. Boa tarde. Marli. Obrigada, querida, por estar aqui conosco. E vamos, então, agora iniciar a nossa prece. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia, justiça, Jesus, nosso querido e amado Mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais, que são os verdadeiros condutores deste programa. Amigos espirituais que nos orientam, que nos auxiliam em todas as decisões tomadas em nossa web rádio Cristo Consolador. Nós pedimos a vossa proteção, o vosso amparo para mais este programa. Mais este programa que visa a divulgação do Evangelho de Jesus e de nossa querida e amada doutrina espírita. Que nós possamos realizar esta tarefa de acordo com a vontade de Deus, Jesus e dos amigos espirituais. E que tudo ocorra da melhor forma possível. Graças a Deus. Né? Graças a Elisete, Deus. Querida, por favor, dê para nós um trechinho agora do Evangelho segundo o Espiritismo. Coube para nós hoje o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Justiça das aflições. Bem-aventurados os aflitos, os que choram, pois que serão consolados.
Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Está em Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. Graças a Deus, né? Vamos cumprimentar a Isabel Cristina. Boa tarde, Isabel. Obrigada, querida, por estar aqui conosco, né, nessa tarde. Muito obrigada. Bom, gente, nós estamos na introdução do nosso Livro dos Espíritos. E hoje nós iremos conversar com vocês sobre o item 8, né? Sobre o item 8 da introdução. Ok? Então, vamos lá. Abram seus livrinhos na introdução do Livro dos Espíritos e passem lá para o item 8, ok? Que nós vamos, então, começar a ler. Item 8. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova, quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Olha o que Kardec está colocando aqui, né? Que realmente uma ideia nova, como é a doutrina, né? Que ela realmente só pode ir adiante. Aliás, não apenas a doutrina espírita, mas todas as ideias novas e importantes, elas só caminham se elas tiverem em sua base pessoas sérias, pessoas determinadas, não é? Pessoas perseverantes que realmente queiram fazer acontecer, né? E é justamente o que ele diz aqui, né? O estudo de uma doutrina, como a doutrina espírita, que nos lança numa ordem de coisas tão nova e tão grande, só pode ser feito de maneira proveitosa por pessoas sérias, perseverantes, livres de prevenções, né, de preconceitos e com uma vontade firme e sincera de chegar ao resultado. Com certeza, né? Oi, diga. E é porque ao primeiro, se a pessoa não for perseverante, né, ao primeiro embate, né, primeiro insucesso por alguma coisa que tenha colocado, a pessoa desistir, né? Então a perseverança é tudo, né? Porque a pessoa tem um objetivo, e o Kardec, né, ele era inigualável nisso, né? Nessa perseverança, nessa seriedade no que ele fazia, né? Exatamente. E por isso também, Elisete, você observa que logo que ele coloca aqui, o estudo de uma doutrina, né? O estudo de uma doutrina. Então, aqui Kardec já coloca logo, aliás, ele está sempre nos exortando ao estudo, né? Isso é bastante compreensível, porque qualquer pessoa que deseje conhecer alguma coisa, ela precisa estudar, né? Precisa se dedicar verdadeiramente ao estudo daquela coisa em profundidade. Senão você vai apenas ter uma leve ideia a respeito, né? E quando surgir alguma situação diferente, você vai ficar perdido sem saber, né? Então, é o que nós sempre recomendamos, né, Elisete? Sim. Estudo constante da doutrina espírita. Quanto mais nós lemos a codificação, mais nós aprendemos. Parece que a gente está lendo pela primeira vez. É verdade. Parece que está lendo pela primeira vez. E, além da codificação, existem também as leituras subsidiárias que nos foram trazidas por médiuns muito sérios, como o Chico Xavier.
Chico Xavier nos trouxe mais de 400 obras de extremado valor, não é? Então, se nós temos a codificação, as obras de Kardec, né? Temos o Pentateuco, temos os opúsculos, alguns opúsculos de Kardec também, e pegarmos a obra de Chico, já temos coisa demais para estudar. Leon Denis, Ernesto Bozano, né? Gabriel Delane, Camille Flammarion, quantas coisas maravilhosas nós temos a estudar. Então, gente, não dá para dizer, eu já sei tudo. Não sabe. Não sabe. Quanto mais a gente estuda, mais sabe que nada sabe, né, Elisete? Eu falo, gente, eu estudo doutrina espírita há mais de 35 anos. Mais de 35 anos. E volta e meia eu descubro uma coisa, nossa, eu nunca tinha visto isso. E eu fico chocada comigo mesmo de não saber. Né? Mas é só um estímulo para continuarmos estudando mais e mais, né? Com certeza. E aí Kardec continua. Não sabemos como dar esses qualitativos aos que julgam, a priori, levianamente, sem tudo ter visto, que não imprimem a seus estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento indispensáveis. Exatamente. Kardec está dizendo que se você não dá atenção, né? Pessoas que julgam as coisas sem a devida atenção, sem o devido conhecimento, sem o recolhimento dos estudos e tudo mais, você não sabe nem. Ele diz aqui, não sei nem como é que eu vou qualificar essas pessoas que querem dar opinião sem saber do que estão falando, né? Ainda menos saberíamos dá-los a alguns que, para não decaírem da reputação de homens de espírito, se afadigam por achar um lado burlesco nas coisas mais verdadeiras, ou tidas como tais por pessoas cujo saber, caráter e convicções lhes dão direito à consideração de quem quer que se preze de bem educado. Aqui Kardec está falando. Existem aquelas pessoas que falam sem saber, e existem aquelas pessoas que, além de falar sem saber, ainda agem de maneira deseducada, né? Com zombarias e desrespeito a pessoas, né? De reputação realmente muito considerável, né? E que ficam aí achando que vão ser engraçadas se fizerem piadas com coisas que elas não conhecem, né? Então, Kardec está colocando aqui muito bem. Vejamos a postura firme e educada de Kardec, né? Não sei do que chamar esses que falam sem saber do que estão falando, e muito menos esses que ficam fazendo piadas, né, para parecerem engraçados, falando de coisas também que eles não conhecem, né? Abstenham-se, portanto, os que entendem não serem dignos de sua atenção os fatos espíritas. Então, se você acha que os fatos espíritas não são dignos de atenção, abstenha-se, afaste-se, você não precisa, né? Ninguém pensa em lhes violentar a crença, concordem, pois, em respeitar a dos outros. Isso aqui é um ponto muito interessante, né, que Kardec está colocando aqui, e que nós espíritas também defendemos. Da mesma forma como nós respeitamos as demais crenças das pessoas e não nos imiscuímos nas crenças de ninguém, cada um professa a crença que quiser, isso é problema de cada um, liberdade de cada um, nós também nos achamos no direito de não aceitar que pessoas venham dar pitaco, como a gente costuma dizer, né? Venha se meter e falar coisas da doutrina quando elas, sobretudo, não conhecem. E é muito comum pessoas de alguns segmentos religiosos falarem coisas muito absurdas, típica de quem não conhece, dizendo, primeiro, que os espíritas não são cristãos. Olha que loucura, né? Se toda a nossa doutrina é baseada no Evangelho do Cristo. Se nós dizemos que o espiritismo é o Evangelho do Cristo redivivo, na sua mais pura essência. Então, uma pessoa que diz que os espíritas não são cristãos, realmente não conhece absolutamente nada de espiritismo, para abrir a boca e dizer uma coisa dessa, né? Existem pessoas também que falam, né, que o espiritismo é coisa de maluco, que é isso, que é aquilo. Gente,
sabe? De gente ignorante, né? De gente ignorante, acreditar nesse negócio de espírito, acreditar nesse negócio de reencarnação, ser de gente ignorante. Isso é uma coisa tão absurda, né? Que não somos nós espíritas que dizemos, mas o censo brasileiro, né? Quando é feito o censo, e o último censo mostra que, de todos os segmentos religiosos, o espiritismo é aquele que tem pessoas com maior nível cultural. Então, efetivamente, os espíritas não são pessoas ignorantes, né? Não são pessoas ignorantes que não sabem o que dizem, né? São pessoas que têm, né? Temos pessoas, graças a Deus, de todos os níveis culturais, de todos os níveis sociais, porque o espiritismo não é uma doutrina para poucos, é uma doutrina aberta a todos, né? Mas existem muitos adeptos do espiritismo com uma formação, né, cultural elevada, não é? O que prova que os espíritas não são pessoas ignorantes, são pessoas que sabem o que estão dizendo, né? E aí o que ele diz aqui, né? Ninguém pensa, nós não queremos violentar a crença de ninguém, não é? Mas queremos ser respeitados como respeitamos a todos, né? Vamos aproveitar aqui para dar... Oi, diga, Elisete. Não, e isso é tão importante quando ele fala em ninguém pensa em nos violentar a crença, porque a gente recebe no atendimento fraterno da Casa Espírita pessoas de outras religiões, mas em nenhum momento, né, o Espiritismo vai falar para ele que ele tem que frequentar o centro espírita, né? Ele vai fazer o que, de acordo com que o seu coração se sentir mais à vontade, né? Se ele se sente mais à vontade na Igreja Católica, que ele faça o tratamento na Igreja Católica, né? Onde ele se sentir melhor. Eu acho isso, na doutrina, primordial, é o respeito, né? E ninguém está querendo catequizar ninguém, né? Nem violentar a crença de ninguém. Apenas quer que a pessoa seja feliz e que ela melhore dos seus problemas, né? Exatamente. Isso é muito lindo, Elisete. Quando você coloca isso, é muito lindo, né? Essa abertura, né? Que a doutrina espírita tem, a Casa Espírita está aberta a todos. Sim. Né? Está aberta a todos. E é muito bonito a gente saber, né, que irmãos de outros segmentos religiosos nos procuram, buscando orientação, buscando consolo, buscando alívio para as nossas dores. Sim. Nós temos que estar sempre de braços abertos para todos. Não importa, como você falou, não importa a crença da pessoa. Ela chegou ali, ela está precisando de ajuda, então vamos ajudar. Né? Vamos ajudar. É como a história do bom samaritano, né? O bom samaritano, quando foi socorrer o homem na estrada, não perguntou se ele era judeu, se ele era argentino, não perguntou nada, ajudou. Está precisando de ajuda, então vamos ajudar, né? Sim. Bom, vamos dar a nossa boa tarde aqui para a Ana Maria. Boa tarde, Ana Maria. Obrigada por estar aqui conosco. Boa tarde. Vamos dar boa tarde para o nosso irmão Giuseppe. Boa tarde, Giuseppe. Boa tarde, Gil. Que bom. Um beijo para você. Que bom, né? Que bom. Vamos dar boa tarde para a nossa querida Nara. Boa tarde, Nara. Obrigada, boa tarde, Nara. Bom, e aí, então, vamos continuar, né, aqui com o nosso estudo. Então, ele diz o seguinte: o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Olha aí, gente, olha o que eu sempre falo. O estudo é sério, tem que ter continuidade. Não é você pegar aqui, daqui a pouco não está mais estudando, não está mais fazendo nada, né? Outra coisa que ocorre muito no nosso movimento, a pessoa entra na casa espírita, começa a frequentar, daqui a pouco ela é convidada a fazer o curso de médios para ser trabalhador da casa, como médio, ela faz o curso de médios, enquanto está fazendo o curso de médios, ela está estudando espiritismo. Né? Nem que seja naquele dia da aula dos cursos de médio. E depois, quando ela terminou o seu curso de médios, começa a nunca mais pega um livro para estudar. Nunca mais pega um livro para estudar. Né? Isso é óbvio que é um erro terrível. O estudo é constante. E Kardec diz: o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Será de admirar
que muitas vezes não se obtenha nenhuma resposta sensata a questões de si mesmas graves, quando propostas ao acaso, e a queima-roupa em meio de um aluvião de outras extravagantes? Não será estranho, né? Não é, você admitir isso, né? Que a pessoa possa fazer um monte de perguntas e aí bota lá uma pergunta qualquer lá no meio desse monte, você vai, às vezes, não sabe nem quem você vai responder. Né? Você tem que ter estudo para você discernir o que é uma pergunta espírita, o que é uma pergunta do meio espírita. Comigo já aconteceu. Uma vez uma pessoa me perguntou: o que você acha disso, disso, disso? Acho que era até aquela questão daquela. Esqueci o nome daquela coisa que o Valdo Vieira fazia agora, né? Depois que ele deixou de ser espírita, ele fazia projecionismo. Projecionismo. Uma coisa assim, faz projeção astral, alguma coisa assim. Eu não conheço nada a respeito disso. E uma pessoa, né, dentro de um estudo espírita, na minha casa espírita, virou para mim e perguntou o que eu achava disso. Eu falei assim: olha, eu não sei, isso não é espiritismo, não. Eu não sei o que é isso. Então, quando você não sabe, você não estuda, você acaba não sabendo se isso que ele está te perguntando é espiritismo ou não é espiritismo. Né? Então, era uma coisa, né? Eu não sei, uma seita, um estudo, uma filosofia, não sei, que o Valdo Vieira, que há muitos e muitos anos, né? Lá pela década de 40, psicografava juntamente com o Chico, depois ele abandonou o espiritismo, foi para outros caminhos, né, que ele considerou para ele melhores, e ele depois ficou fazendo esse negócio de projeção astral e tudo. O Giuseppe está dizendo aqui, projeciologia. 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 Eu não sei nada sobre isso, efetivamente, então não seria capaz de responder. Né? Mas uma coisa eu sabia, isso não é espiritismo. Né? Isso não é espiritismo. Kardec jamais falou sobre esse tipo de coisa. Né? Então é bem interessante. E aí continua. Vamos ver algumas colocações aqui. A nossa Ângela está dizendo: Kardec, em suas obras, sempre recomenda que o espírita não deve catequizar ninguém. Com certeza. Com certeza. Né? O espírita não sai por aí fazendo proselitismo, querendo catequizar pessoa alguma. Né? Se a pessoa desejar conhecer, nós falamos. Projeciologia, aqui que o Giuseppe está nos falando. A Ângela está falando também outro nome, conscienciologia. Também pode ser, não sei. Aí depois aqui, o Giuseppe confirmando que é projeciologia, não é? Nosso amigo Viver o Espiritismo também entrou. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amigo. Obrigado por estar aqui conosco, meu amigo. Né? Então, gente, o que acontece? A gente tem que estudar, né? Porque quando você estuda, você tem embasamento para responder às questões, né, que alguém lhe coloque sobre a doutrina espírita. Se por acaso você não souber, porque a gente nunca vai saber tudo mesmo, aí diz: olha, isso eu não sei, mas eu vou pesquisar e te digo. Sim. Né? Porém, e até suas próprias questões, né, Silvia? Com certeza. Porque, não é? Também o estudo vai te ajudar a resolver, a entender algumas coisas que acontecem na sua própria vida. Então, por isso que também é importante você estudar, não só para responder questões, mas responder questões de outras pessoas, mas aos seus próprios questionamentos internos, né? Com e certeza. A gente fica... certeza. E Kardec está falando mais ou menos isso aqui, quando ele diz: demais sucede frequentemente que, por complexa, uma questão para ser elucidada exige a solução de outras preliminares ou complementares. Ou seja, você, às vezes, tem um questionamento, você precisa estudar outras coisas, né? Precisa se aprofundar em outras coisas. E o que você falou? Você, às vezes, você tem seus problemas, você vive uma situação complexa, né? Meu Deus, por que eu estou vivendo isso? Às vezes você está dentro de casa, né? E tem um parente difícil e tudo mais. O que a doutrina espírita me diz a respeito disso? Sim. Como eu tenho que me comportar diante disso? Né? Então, a doutrina realmente nos auxilia muito. Agora, se você não tem estudo, vai ficar mais difícil. Né? Eu sempre penso que nós temos nas nossas mãos um tesouro. Né? Um tesouro maravilhoso que é a doutrina espírita. Né? Então, se nós não aproveitarmos, né, a gente está desperdiçando.
né? A gente tem esse tesouro maravilhoso de conhecimento, de esclarecimento, de luz, que é a doutrina espírita, e é só a gente mergulhar nesse tesouro e ir lá pegar todas as pérolas, né, do conhecimento que os espíritos nos oferecem, né? É muito maravilhoso. Bom, aí Kardec vai. Quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Que adiantará aquele que, ao acaso, dirigir a um sábio perguntas acerca de uma ciência cujas primeiras palavras ignore? Exatamente, né? Exatamente. Aí eu vou me lembrar de uma vez também, né, de uma situação que uma pessoa entrou em um grupo de estudos, né? O grupo já estava bem avançado e tudo mais, a pessoa entrou e ela, aliás, acho que era até um estudo avançado, e a pessoa ela não sabia assim, os rudimentos dos rudimentos da doutrina espírita, né? Não sabia, assim, o iniciozinho básico ela não tinha conhecimento. Então, Kardec está colocando muito isso aqui. Você chega, né, para falar de um assunto, mas você não tem, às vezes, nenhuma base, nem aquelas coisas elementares de conhecimento da doutrina. Como é que você vai se dirigir a alguém para perguntar, né, sobre determinado assunto se você não conhece o básico, né? E aí, nessa pessoa, a pessoa não conhecia o básico, então ela fez uma pergunta assim, tipo, o que é reencarnação? O básico do básico da doutrina é você entender o conceito de reencarnação, saber o que é a reencarnação. Então, a pessoa não sabia nem o que significava a palavra reencarnação. Como é que ela pode fazer questionamentos dentro da doutrina espírita se ela não conhece esse fato elementar, né? E Kardec está dizendo justamente isso. Como eu posso querer fazer uma pergunta sobre determinada ciência se eu não conheço a sua base mais simples, né? Eu não conheço seus rudimentos. Então é isso, você não pode falar de nada que você não conheça o mínimo, né? O mínimo. E ele diz, poderá o próprio sábio, por maior que seja a sua vontade, dar-lhe resposta satisfatória? Não, porque a pessoa faz uma pergunta, mas ela não entende o básico, o mínimo. Como é que você vai conseguir que ela entenda outras coisas, né? É a mesma coisa que uma pessoa que desconhece, né, as 4 operações vir para você e querer que você explique para ela como se faz uma equação de segundo grau. Ela não sabe nem as 4 operações, como é que você vai explicar para ela uma equação de segundo grau, né? Então, são coisas mais ou menos desse tipo, né? Por isso que é tão importante, né, quando a pessoa chega à casa espírita, né, que ela perceba que quer conhecer melhor a doutrina, né, é colocá-la nos estudos que vão dar esse conhecimento inicial, né? Exatamente. Não é a pessoa chega, tem vaga no ESD, entra no ESD. O ESD, para quem está chegando no início, deveria ser um estudo inicial da doutrina, né? Antes até do ESD, né? Antes até do ESD. Exatamente. Então, é importante, a pessoa tem que ter o mínimo de conhecimento, né? Tem que ter o mínimo de conhecimento para que ela queira dar um passo maior, não é? Ela queira dar um passo maior. E aí, muitas vezes, antes mesmo de entrar em um estudo, que ela ouça palestras, né? Fique na casa escutando as palestras. Ali nos estudos, nas palestras, ela vai já absorver muito conhecimento. E a partir desse conhecimento inicial que ela poderá obter nas palestras da casa, nas palestras públicas, depois ela pode se engajar, como você falou, num outro estudo. E aí vai ampliando seus conhecimentos sempre, né? É uma forma muito boa de iniciar, né? Pode ir à biblioteca, pedir uma orientação. Que livro que eu devo ler inicialmente e tal, né? Existem 2 livros de Kardec que são muito interessantes para iniciantes, que é o Principiante Espírita, né? O Principiante Espírita, e tem também o que é o Espiritismo, que são 2 livros assim bem básicos, né? Para aquele que está iniciando a doutrina. A Arlene está aqui, chegou agora. Boa tarde a todos. Obrigada, Arlene. Obrigada, Arlene. Né, Arlene? Isso que é importante. Bom, e aí ele diz aqui, né? A resposta, né, no caso do sábio, né, vai falar com uma pessoa que não conhece nada.
A resposta isolada que der será forçosamente incompleta e quase sempre, por isso mesmo, ininteligível, ou parecerá absurda e contraditória. Claro, a pessoa não tem base para entender. Quem quiser com eles instruir-se, tem que com eles fazer um curso. Mas, exatamente como se procede entre nós, deverá escolher seus professores e trabalhar com assiduidade. Exatamente o que nós comentamos aqui, né? Tem que começar a estudar, tem que ver o que ela vai estudar, onde vai, como é que vai. Nós aqui acreditamos que o ideal seria a pessoa começar a assistir às palestras, né? Das palestras, ela vai, de repente, na indicação de um livro, de outro, vai à biblioteca da Casa Espírita, que normalmente toda Casa Espírita tem uma biblioteca, pegue lá o Principiante Espírita, pegue lá o que é o Espiritismo, né? Depois pegue o Livro dos Espíritos e vá se familiarizando. E, quando possível, comece a fazer o ESG, né? Que é a preliminarzinha, né? Do Livro dos Espíritos, mas você já vai chegar com um pouquinho de conhecimento no ESG, né? É importante. Dissemos que os espíritos superiores, somente as sessões sérias ocorrem, né? Sobretudo as em que reina perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem. Isso aqui é perfeito, né? Isso é perfeito. Kardec fala aqui, nós sabemos muito bem disso, que espíritos superiores e espíritos sérios só comparecem em reuniões sérias, né? Onde as pessoas ali reunidas têm o mesmo pensamento, a mesma ideia, os mesmos sentimentos, todos voltados para o bem, né? E nós víamos muito isso na Sociedade Espírita de Paris. Sim. Né? Quando Kardec criou a Sociedade Espírita de Paris, ele reunia ali pessoas sérias e interessadas em entender em profundidade o fenômeno espírita. Não é? E assim eles tinham o concurso, tinham a proteção, tinham o amparo de espíritos muito sérios, que trouxeram várias mensagens, várias orientações, que possibilitaram a Kardec codificar outras obras. A primeira obra, nós sabemos, foi o Livro dos Espíritos, né? Depois, com a orientação desses espíritos sérios também, Kardec nos levou o Livro dos Médiuns, né? Depois o Evangelho, depois o Céu e o Inferno e, por último, a Gênese. Então, são obras todas originárias do livro principal, do livro 1, que é o Livro dos Espíritos. São desdobramentos de partes, né, de partes do Livro dos Espíritos. Não é? Mas Kardec, por estar realizando um estudo sério, ele tinha o concurso de espíritos sérios. Espíritos que estavam ali, os espíritos do Senhor, né? Como nós temos no prefácio. No prefácio. Né? Aquele prefácio maravilhoso. Que são as virtudes lá do céu, gente. Esse prefácio é assim. É maravilhoso. É tudo. Eu amo esse prefácio, né? Também. Então, ele estava ali dizendo justamente isso, né? Provando que o estudo sério merece e recebe um concurso de espíritos sérios, a proteção, o amparo, a ajuda de espíritos sérios. E aí nós vamos lembrar também, e isso é uma coisa que eu acho interessantíssimo, o céu e o inferno. A forma como o céu e o inferno, segunda parte, sobretudo, foi elaborada. Eram feitas, eram evocados espíritos de todas as categorias, né? Espíritos felizes, espíritos de suicidas, de criminosos arrependidos. Você imagina o que é você evocar, numa sessão de estudos, um espírito de um criminoso, de um espírito endurecido, se você não tiver uma grande proteção do alto ali, para lhe dar amparo, né? Então, a grande prova é isso. Kardec, para seus estudos, naturalmente, sobre a orientação dos amigos espirituais, fazia essas evocações. Os amigos espirituais traziam esses espíritos, concorriam para que esses espíritos viessem e estavam ali dando todo o suporte para que a reunião transcorresse
com tranquilidade, não é? E com maior proveito. Então, isso é muito, muito importante mesmo, né? Então, os espíritos superiores, somente as sessões sérias eles ocorrem. Sobretudo as sessões em que reina perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem. A leviandade e as questões ociosas os afastam. Ou seja, se você se reúne, aí você fica fazendo perguntinhas tolas, né? Perguntas pessoais bobinhas. Ah, fulano vai casar com Beltrano, o que eu faço assim, o que eu faço assado? Os espíritos sérios não vão perder tempo ali com você. Né? Você vai ter resposta, sim, porque tem sempre um espírito zombeteiro pronto a responder o que quer que ele responda, né? Então, não saiba que não vai ser um espírito sério. E aí a gente pode colocar nesse exemplo, Elisete, a bendita ou malfadada, melhor dizendo, brincadeira do copo. Do copo, né? Do copo, né? Que as pessoas brincam sem saber com o que estão brincando. Não é? Aí se reúne, às vezes adolescentes, às vezes pessoas mais velhas e tal, em volta de uma mesa, coloca lá o copo, aí começa a falar isso, a aquilo, aí o copo começa a mexer, todo mundo morre de rir, né? Todo mundo morre de rir, aí faz uma algazarra, sem nenhum recolhimento, sem nenhum propósito edificante, e aí perguntam as coisas, né? As coisas mais malucas, mais tolas que queiram perguntar, e, obviamente, os zombeteiros que estão ali se divertindo também vão responder. Bom. Vão responder. Agora, é a tal história, né? Você está na chuva para se molhar. Né? Então, você corre o risco de repente, você fazer alguma pergunta ou falar alguma coisa que um daqueles espíritos ali presentes não goste muito, e ele pode lhe arremessar o copo na testa. Não é? A gente nunca sabe, né? Porque ali, naturalmente, não estarão espíritos sérios, né? De forma nenhuma. Bom, então, aqui, a leviandade e as questões ociosas os afastam os espíritos sérios, né? Como entre os homens, claro. Se um espírito sério, uma pessoa séria não vai ficar num grupo de pessoas que só falam besteiras e coisas sem importância. Nós também, encarnados, fazemos isso. E os espíritos, que são justamente as pessoas desprovidas do seu corpo de carne, né? Somos nós mesmos, só que desencarnados. Obviamente, as personalidades continuam. Né? Se eu, de repente, não gosto de determinado assunto agora encarnado, não é quando eu desencarnar que eu vou passar a gostar. Né? Então, é óbvio que eu não vou àquele local, né? Nem àquele ambiente. Né? E aí ele fala, né? A leviandade e as questões ociosas os afastam, como entre os homens afastam as pessoas criteriosas. O campo fica, então, livre à turba dos espíritos mentirosos e frívolos. Claro, né? Claro, é a questão da brincadeira do copo. Na brincadeira do copo, você não vai ter nenhum espírito sério. Então, algum espírito vai estar ali. Como nós estamos cercados de testemunhas, né? Tem muito mais espírito desencarnado do que espírito encarnado, a multidão de desencarnados é enorme. Com certeza que, já que não tem um espírito sério ali, vai ter espírito zombeteiro, brincalhão, frívolo, tanto quanto você, né? Esses espíritos estão sempre à espreita, né, de ocasiões propícias para zombarem de nós e se divertirem à nossa custa. Né? Eles vão se divertir à nossa custa, claro. Né? A gente pensa que está se divertindo à custa deles, mas eles é que estão se divertindo à nossa custa. Né? À nossa custa. Que é o que se dará com uma questão grave em reuniões de tal ordem. O que você vai encontrar, né, nesse tipo de reunião? Nada que preste, nada que seja sério em reuniões desse tipo, ok? Será respondida, mas por quem? Qualquer pergunta que você faça vai ser respondida ali, mas quem é que vai responder? Né? Qualquer um, até mesmo usando o nome de um espírito sério para fazer parecer que aquilo ali é sério, né? E a resposta é verdadeira. Acontece como se a um bando de levianos que estejam a divertir-se propusessem essas questões. O que é a alma? O que é a morte? E outras tão recreativas quanto essas. Né? Então, você pega ali
aquele bando de espíritos que não tem preparo, não tem conhecimento, não tem seriedade, faça alguma pergunta séria que ele não vai responder para você com seriedade, ele vai responder qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Mas, efetivamente, você já sabe que está sujeito a isso, uma vez que a sua reunião não é séria, né? Que você não colocou a seriedade necessária naquela reunião para que espíritos sérios pudessem lhe auxiliar, né? Se quereis respostas sisudas, a vez de comportar-vos com toda a sisudez, na mais ampla acepção do termo, e de preencher todas as condições reclamadas. Ou seja, se você quer uma sessão séria, você tem que ser sério. Outro ponto muito importante, o que foi que nós fizemos aqui, antes de iniciar o nosso programa? Nós fizemos uma prece. Nós fizemos uma prece evocando, né, a proteção, o amparo, o apoio dos amigos espirituais. Para que o nosso programa corresse, né, da forma como Deus deseja que seja, né? Que nós pudéssemos nos orientar, que nós pudéssemos transmitir a todos que estão nos ouvindo, encarnados e desencarnados, a mensagem aqui do Livro dos Espíritos, que nós estamos estudando hoje, de uma forma clara, correta, sobretudo objetiva. E, naturalmente, com seriedade, né? Os nossos programas são programas sérios, objetivo, a divulgação do Evangelho do Cristo e a divulgação da doutrina espírita. Então, quando nós pedimos o concurso dos amigos espirituais, e eles sabem da seriedade dos nossos propósitos, eles vêm nos ajudar. E nos protegem muito, inclusive de algum espírito ou mesmo encarnado que esteja ali no grupo sem um objetivo sério, né? Eles também nos protegem. Se por acaso tiver chegado à nossa reunião pela primeira vez um encarnado que não tenha, né, um pensamento sério com relação àquilo que está sendo feito, que ele tenha ido ali, de repente, apenas por curiosidade, se fazendo passar por uma pessoa interessada, seriamente, os amigos espirituais irão nos proteger de qualquer atitude menos feliz que esse encarnado possa fazer para atrapalhar a harmonia do grupo. Porque o encarnado pode enganar as suas reais intenções para nós, encarnados, mas não consegue enganar a espiritualidade que está ali nos protegendo, né? Então, realmente, a gente tem que pensar nisso. E sempre, eu confio demais nas reuniões que são realizadas, né, das quais eu participo, porque eu sei que o plano espiritual está nos protegendo, está nos amparando, porque o plano espiritual sabe da seriedade dos nossos propósitos, né? Então, eu confio muito, participo das reuniões com muita tranquilidade, porque sei que o plano espiritual sabe o que vai em nossos corações, né? E isso é o principal. E aí Kardec continua, que somente assim, se nós formos sérios, compenetrados e tudo mais, nós iremos obter grandes resultados, grandes coisas. E aí ele diz, sede, além do mais, laboriosos, né? E perseverantes nos vossos estudos. Sem o quê? Os espíritos superiores vos abandonarão, como faz um professor com os discípulos negligentes, né? Então, mais uma vez aqui, Kardec nos exortando ao trabalho constante, ao estudo, né? À persistência na dedicação ao aprendizado, né? E ele diz, sede laboriosos e persistentes nos vossos estudos, porque, do contrário, os espíritos, né, os espíritos superiores vos abandonarão, como faz um professor com os discípulos negligentes. Com certeza, né? Se tem algum professor aqui, sabe muito bem disso, né? O que acontece? Você está ali dando aula, né? Tem vários alunos. E aí tem aquele aluno que é interessado, que presta atenção, que faz perguntas compatíveis com o tema que está sendo abordado e tudo mais.
E tem aqueles que não quer saber de nada, que fica jogando bolinha um no outro, que não presta atenção, que fica virando para trás, uma coisa ou outra. Obviamente que você, como professor, vai direcionar os seus esforços e a sua atenção para o aluno interessado. Não vai perder tempo com o aluno que não tem interesse, né? Que não tem interesse no que está sendo dito. Então, efetivamente, os espíritos são assim também, claro. Os espíritos superiores não vão perder tempo em comparecer a reuniões frívolas, reuniões onde você só quer se divertir, onde você acha que vai ser uma brincadeira de salão. Como acontecia, Elisete, no início, né? No início do espiritismo, com as mesas girantes, né? Aquelas mesas girantes e tal. Aquilo foi o momento em que houve necessidade daquelas manifestações para chamar a atenção das pessoas para algo mais além da matéria, né? Então, no início, aquilo foi absolutamente necessário para chamar a atenção. Mas a partir do momento em que Kardec, né, teve a sua atenção chamada por esses fatos e recebeu a sua missão de ser o intérprete dos espíritos, de codificar a mensagem, os espíritos não mais participaram, né, desses eventos e também diminuíram bastante, né? Esses eventos das mesas girantes, daquela coisa batendo, mesa subindo, mesa descendo e tudo mais, isso foi diminuindo, né? Então, nós temos que ver exatamente, né, essa situação, né? Os espíritos sérios ficam ao nosso lado se o nosso objetivo, né, é sério, né? E nesse ponto que nós abordamos hoje, da introdução do Livro dos Espíritos, o ponto principal que nós temos que colocar, né? A importância dos estudos. Jamais devemos interromper o estudo da doutrina espírita. Quanto mais nós estudamos, mais nós descobrimos que precisamos estudar mais, né? Mais descobrimos que precisamos estudar mais. Então, é essa a mensagem, né? A mensagem do nosso estudo de hoje é esse. Estudo constante, né? Estudo amplo, e temos que ter cuidado com o que vamos ler. Como nós falamos anteriormente, nós temos toda a codificação para ler, reler e reler outra vez. Temos as obras, né? As obras de Chico Xavier, maravilhosas obras de Chico Xavier, as obras de André Luiz, não é? Nós temos as obras clássicas do Espiritismo, Leon Denis, que seria o substituto natural de Kardec, caso Kardec não tivesse aceito a missão de codificar a doutrina dos espíritos. Então, temos as obras maravilhosas de Leon Denis, como eu falei, Ernesto Bozano, Camilo Flammarion, não é? Gabriel Delany, inúmeros estudiosos contemporâneos de Kardec que merecem ser estudados, que precisam, que devem ser estudados, todo aquele que deseja conhecer em profundidade a doutrina espírita, né? Talvez esses clássicos mais antigos, né, sejam um pouco mais complicados, um linguajar um pouco mais antiquado, rebuscado, difícil talvez de compreender, mas se você não se sentir à vontade com esses clássicos, leia Chico Xavier, leia Emmanuel, né? Que você vai adquirir muitos conhecimentos, leia André Luiz, que você vai adquirir muitos conhecimentos e cada vez estar mais focado, né, dentro da nossa doutrina e com maior conhecimento, né? E a gente, né, Silvia, lembrar, né, que a doutrina espírita, ela traz para a gente uma lucidez muito grande. Exatamente. E depende só da gente, né? Porque o objetivo é nos tornar esses espíritos lúcidos, conscientes dos seus deveres, né? E se nós percebermos isso e tivermos sempre isso em mente, a doutrina só vai nos favorecer. Porque às vezes a gente pensa,
Isso aqui é muita coisa para mim, eu não vou... Por exemplo, quando a gente vê lá no item 17, lá no capítulo, né, no Sede Perfeito, o homem de bem. Nossa, quando que eu vou chegar a ser esse homem de bem? Mas o caminho começa no primeiro passo, né? Então, a doutrina já está aí, né, nos fortalecendo, fazendo com que a gente dê esse passo, né, cada um a seu tempo, né, que é muito importante a gente lembrar isso, mas já foi iniciado o caminho, né? Já foi iniciado o caminho. Então, um dia, porque essa é a nossa fatalidade, né? Um dia nós vamos chegar lá, vamos ser espíritos puros como Jesus. Então, mas tem que começar, né? Tem que começar, né? Exatamente. E muito interessante, Elisete, essa questão quando você fala tem que começar, né? Aí eu me lembro de umas falas de assim, um livro, né? Um livro de 1000 páginas começou com a primeira palavra, né? Sim. Começou com a primeira palavra. Uma caminhada de não sei quantos quilômetros também começou com o primeiro passo. Sim. Não é? E se nós sabemos uma coisa, o que é maravilhoso, nós sabemos que somos espíritos fadados à perfeição relativa, né? Porque perfeito total só o Pai o é. Mas que nós somos perfectíveis, que nós hoje temos esses defeitos todos, mas que todos nós um dia seremos espíritos puros. E isso nos dá um enorme alento, né? Uma enorme força para continuar trabalhando na nossa reforma íntima, né? Nossa reforma íntima. Chico dizia, né, que é importante, aos outros eu deixo o direito de ser como são. A mim eu dou a obrigação de ser cada dia melhor, né? Então, hoje eu devo buscar ser melhor que ontem e amanhã melhor do que estou sendo hoje, né? Isso é muito, muito importante. Na verdade, Elisete, eu sempre penso, né? Se eu for analisar a minha própria vida, tudo que eu preciso ainda aprender, melhorar, né, crescer e tudo mais, e eu não tenho tempo de olhar para mais ninguém, né? Para a vida de mais ninguém, seu ponto de vista de criticar o comportamento de mais ninguém, porque eu já tenho tantas coisas para resolver, né? Tantas coisas para corrigir, que não dá tempo de ficar olhando o que A, B ou C tem que corrigir na vida dele, né? Isso você falou é muito importante. A cada um segundo as suas obras. Então, se a gente cuidar da nossa obra, né, cada um cuida da sua. Porque a evolução, eu não vou evoluir junto com meu irmão, com meu marido, com meu companheiro, não. Né? A minha evolução, a minha trajetória para a evolução é uma, a dele é outra. Então, se a gente cuidar da nossa, a gente já está fazendo a nossa tarefa aqui, né? Já está fazendo bastante, né? Exatamente. Então, é isso que é importante, né? A gente não pode deixar, né, de olhar esse lado, né? Não podemos deixar de buscar o estudo constante. E a doutrina espírita, gente, é um manancial de luz. Né? A doutrina espírita é um manancial de luz. Você pega um livro de Emmanuel, você pega um livro de Joana de Ângeles, né? De André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, você pega uma obra dessa, lê um texto, quanta informação, quanto ensinamento você obtém ali para a sua vida moral, espiritual, para o seu crescimento como ser humano. Não existe nenhuma obra espírita, quando eu digo obra espírita, eu digo obras sérias, né? Porque existem obras que são ditas espíritas, mas não têm a seriedade, né, correspondente ao nome que estão levando, né? Então, quando você pega uma obra desses autores, né, sérios, vindos através de médiuns também sérios e comprometidos, não é? Você tem ali um manancial de luz, né? É muita coisa boa, é muito conhecimento, muita orientação, muita coisa para pensar, né? Não, e a gente, agora me veio à mente assim, a gente diz que não tem tempo e a gente maratona séries, né, da TV a cabo, né? Então vamos passar a maratonar a codificação, né? Vamos estudar, vamos fazer uma maratona da codificação, uma maratona desses grandes autores espíritas, e vamos maratonar. Uma maratona de estudos na web rádio, né? Uma na web rádio, né, Silvia? Pois é, exatamente. Gente, olha só, estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Eu vou aproveitar aqui
para falar para vocês da programação da nossa web rádio, que nós teremos ainda hoje. A nossa irmã Ana Maria Araújo está nos pedindo vibrações para a Luciana Cesário. Pedimos, então, aos nossos ouvintes que hoje, né, nas suas preces e tudo mais, que incluam a nossa irmã Luciana Cesário nas suas preces, para que o que quer que ela esteja necessitando, né, que ela possa ser atendida e socorrida segundo a vontade de Deus, né? Então, vamos ver o que nós teremos hoje, né, para ainda na nossa web rádio Cristo Consolador após o nosso trabalho. Então, vamos ver aqui. Nós teremos às 18 horas, agora, daqui a pouquinho, começando esse programa, que é diário, sempre às 18 horas, o programa Refletindo com Jesus. O programa Refletindo com Jesus, ele a cada dia é com um apresentador aqui da nossa web rádio. Hoje, ele será feito pela nossa irmã Inês Ferreira, que vai abordar o tema Pais e Filhos, ok? Pais e Filhos. Depois, às 18h30, nós teremos o programa Irradiações e Preces na rádio. Aí nós podemos falar para a nossa irmã, que nos pediu ainda há pouco a prece, né? Deixa eu até ver o nomezinho dela aqui, que eu esqueci. Ana Maria Araújo. Ana Maria Araújo, a nossa irmã querida, ela pode efetivamente entrar para acompanhar o programa do nosso irmão Edson Godinho, que é o programa Irradiações e Preces na rádio, né? Porque esse programa é justamente para isso, né? Para que os irmãos possam solicitar irradiações para encarnados que estejam necessitando e preces para os seus desencarnados queridos, né? O nosso irmão Edson Godinho, ele faz um programa às sextas-feiras, esse programa de irradiações e preces na rádio, às sextas-feiras, das 18h30 às 19h, e às segundas-feiras ele faz o programa O Evangelho no Lar e no Coração. E é também aqui pela nossa web rádio, ok? Então, aqueles que desejarem pedir e solicitar irradiações, podem entrar e mandar mensagens. Inclusive, o nosso irmão Edson Godinho, ele disponibiliza o seu e-mail, né? Seu e-mail pessoal para aqueles que desejarem solicitar irradiações e preces para seus entes queridos, ok? Depois, então, às 19 horas, nós teremos a nossa Zezé Franco com o programa Casos e Contos Espirituais, né? Hoje a Zezé vai falar de um caso que se chama Carta a Meu Filho, que está no livro Espírito da Verdade, Espíritos Diversos e Chico Xavier. Então, o programa Casos e Contos Espirituais começa às 19 horas aqui sobre Rádio Cristo Consolador, ok? Então, vamos agora, Elisete, voltar aqui para nossos ouvintes, né, que estão aqui nos acompanhando, para as nossas despedidas, né? As nossas despedidas de hoje. Ficou aqui ainda essa coisa que eu tinha retirado, voltou. A Zezé já está aqui se posicionando. Né? Vamos, então, aqui para as nossas despedidas. A Ângela, né? A Ângela Coutinho está nos dizendo gratidão por mais essa tarde de estudos, querida. Nós é que agradecemos, Ângela. A Ednete está nos dizendo aqui, vejamos. Consigo colocar, minha internet está um pouco lenta. A Ednete está dizendo boa noite, gratidão a essa tarde maravilhosa de estudos, com essas amigas Silvia e Elisete. Boas vibrações. Obrigada, Ednete. Obrigada, querida. Temos outra pessoa que fala, Maria Cláudia. Senhoras, obrigada pelo estudo. Boa noite a todos. Obrigada a você, querida. Muito bom tê-los aqui. Gente, foi muito bom. Chegamos ao finalzinho, né, do nosso programa de hoje. Muito bom ter todos vocês aqui, estudando conosco, né? Esperamos tê-los aqui conosco, tê-los todos aqui conosco no nosso próximo estudo, que é na próxima sexta-feira, às 17 horas. Ok? Então, gente, uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Boa noite, Elisete. Até a próxima. Boa noite, até a próxima. Tchau.